Graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos dando continuidade ao nosso estudo da Epístola aos Hebreus. Nós concluímos o capítulo número 1 e hoje nós estamos dando início ao capítulo de número 2. Eu vou fazer a leitura de Hebreus capítulo 2, versículos 1 a 4, diz assim: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Vamos orar? Pai, que o Espírito Santo do Senhor, que revelou a sua palavra, revele agora ao nosso coração essa verdade tão importante dessa sessão de Hebreus a qual estamos estudando. Agracia-nos com o entendimento celestial, entendimento que vem do Espírito Santo do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esta sessão de Hebreus 2, ela é muito importante. Vamos lembrar, porque se nós não lembrarmos o objetivo dessa epístola, talvez essa sessão perca um pouco para nós a importância. Hebreus foi escrito, e nós não sabemos por quem, você pode assistir isso nos vídeos anteriores. Nós não sabemos quem escreveu a epístola, mas nós sabemos que ela foi escrita aos hebreus. Os hebreus eram os judeus que grande parte se converteu ao cristianismo, porém estava sofrendo pressão naqueles dias para poder voltar ou retornar ao judaísmo. Pois bem, o autor escreveu então para lembrá-los acerca daquilo que eles aprenderam e o perigo de abandonar o cristianismo, retornando ao judaísmo, que implica em retornar ao mundo, após ser convencido das verdades celestiais pelo Espírito Santo de Deus. O capítulo 6 vai ser muito duro aquilo que o autor aos Hebreus vai propor, acerca desses que abandonam. Então o autor começa dizendo assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. No capítulo 3, ele vai dizer assim, aliás, no versículo 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O que significa negligência? Preguiça, descuido, desleixo, relaxo, segundo o mini dicionário da língua portuguesa de Silveira Bueno. Relaxo, descuido, negligência é isso, preguiça. Fazer pouco caso daquilo que aprendeu. Fazer pouco caso daquilo do qual foi convencido. Ou fazer pouco caso da palavra de Deus. Isso é negligência. Então o autor pergunta: como escaparemos nós se negligenciarmos? Como escaparemos nós se deixarmos sem importância, tratarmos sem importância a palavra de Deus e os conselhos de Deus? Veja como que essa advertência fará sentido com o versículo 1. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Para quem é que o autor estava se dirigindo? Ele estava se dirigindo aos hebreus, judeus, que tinham a lei do Velho Testamento e que guardavam. Não estava se dirigindo a pessoas relaxadas, desleixadas com Deus. Não. Ele estava se dirigindo a pessoas que sempre honraram a Deus através da lei dada por Moisés. Então agora, a essas pessoas que receberam o Evangelho do Senhor Jesus, ele diz: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza.
Talvez seja o caso, eu não sei qual é o seu caso, eu não sei se você nasceu e se você cresceu no Evangelho. Muitas pessoas vêm a Deus no curso da vida sem nunca terem servido a Deus, mas existem muitas pessoas que sempre levaram tudo que fizeram a sério. Tudo, qualquer coisa, desde o trabalho ao estudo, sempre levaram tudo a sério. Mas quando elas creem em Cristo, elas não levam com a mesma seriedade a palavra de Deus. Para tais pessoas, parece que nesse mundo tudo tem que ser levado a sério, mas a palavra de Deus não. O que é que o autor está dizendo aqui? Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Bem, aplicando isso daqui então, o Espírito Santo convenceu você de que você é um pecador, convenceu você de que você precisa da graça de Deus que está no Senhor Jesus Cristo, e agora você tem que jamais se desviar disso, se apegar a isso, se apegar à palavra, estudar a palavra de Deus, ler ela diariamente, se necessário, a fim de que você possa compreender, se apegar, tratá-la com a devida consideração que merece, e assim crescer diariamente no conhecimento da palavra de Deus. No versículo 2, o autor diz: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Bem, Paulo, em Gálatas, capítulo número 3, versículo número 19, ele diz assim: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Isso na versão revista e atualizada. Nesta mesma versão, em Deuteronômio 33, o versículo 2 diz assim: disse, pois, o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio das miríades de santos. À sua direita havia para ele o fogo da lei. Nesse sentido, nós podemos claramente entender que os anjos, eles estavam juntamente com Deus, entregando a lei a Moisés. Por isso é que o autor diz que a palavra falada por meio de anjos dá-nos a entender que os anjos estavam ali entregando a lei a Moisés. E essa lei, ela foi dada ao povo hebreu, ou ao povo judeu. E eles tiveram que se apegar a essa palavra. Eles precisavam entender e tentar viver essa palavra, porque quando eles não viviam, eles transgrediam. E na verdade a lei tinha qual o sentido? O sentido de mostrar a eles que eles eram pecador, para que, reconhecendo-se pecador, pudessem oferecer sacrifícios a Deus, pudessem pedir a sua penitência a Deus, o seu perdão dos pecados, para então serem perdoados. Como na graça o Senhor Jesus nos deu uma nova aliança, e portanto nós não estamos sob a aliança mosaica, o autor aos Hebreus vai mostrar para nós, na continuidade do nosso estudo, que a velha aliança está se desvanecendo, está sumindo, para que a nova em Jesus aparecesse. Então agora o que o autor está dizendo? Vocês se apegaram à lei de Moisés. Pois bem, ela foi dada por meio de anjos. Agora olha o que ele diz no versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então nós temos a nova aliança e ela não foi dada por anjos. Ela foi dada diretamente pelo Senhor Jesus. Ou seja, a palavra de Deus no Novo Testamento foi dada diretamente pelo Senhor Jesus, e claro, cartas, por exemplo, como as epístolas paulinas, foram dadas por testemunhos. Ela foi confirmada por todos aqueles que a ouviram. O apóstolo Paulo foi chamado pelo Senhor Jesus e continuou dando as advertências do Senhor Jesus à igreja. O que você espera, o que você acha que vai acontecer se nós
nos desviarmos, se nós não tratarmos com consideração a palavra de Deus. Bem, se todo aquele que transgrediu a sombra da lei recebeu a devida punição, como diz o autor, o devido castigo, o que você acha que vai acontecer se você abandonar a graça de Deus revelada no Evangelho? Bem, nós vamos receber a justa punição e o justo castigo também. Deus não quer nos castigar, não quer nos fazer perder a salvação, porém, Ele é amor e é justiça. E Ele mostra que é justiça quando Ele cumpre a sua palavra para todo aquele que não considera, a sua lei dada tão claramente na pessoa do seu Filho, que nos chama para viver uma nova vida, uma vida transformada, onde nós somos novas criaturas. E o versículo 4 diz assim: dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. A palavra de Deus, ela é confirmada, ela sempre foi confirmada por todos aqueles que creram. Então, o que Deus espera na sua vida é que a palavra de Deus seja confirmada também através do seu viver. Deus espera que você seja uma nova criatura, uma nova pessoa, que você confirme a palavra dele através do seu viver. Que você perdoe, que você sempre ofereça o perdão, que você viva realmente como filhos de Deus, porque se não for assim, nós não estaremos vivendo a plenitude da palavra de Deus. Que nós possamos realmente viver vendo os milagres da palavra de Deus, vivendo o amor, vivendo a justiça. Os milagres aparecem, às vezes, da nossa simples vivência. Hoje costuma-se dizer que não existe mais milagres na igreja. Lembrando que a igreja somos nós, aqueles que creram no Senhor Jesus. Não existe mais milagres, isso é mentira. Os milagres existem sim, ainda existe o milagre do amor para todo aquele que se entrega verdadeiramente à palavra do Senhor. Então nós precisamos realmente ver essa palavra confirmada na nossa vida. Nós temos que nos apegar com firmeza, nós não podemos negligenciar, não podemos abandonar, e ainda assim nós temos que viver testemunhando essa palavra através de milagres, de sinais, de prodígios na nossa vida, assim como ela foi confirmada na vida dos primeiros cristãos. Resumindo, então, nós devemos nos apegar com firmeza às verdades aprendidas. Nós não podemos nos desviar. Apegar-se significa segurar-se, afeiçoar-se, dedicar-se, segundo o mini dicionário da língua portuguesa de Silveira Bueno. Afeiçoar significa amoldar, formar, adaptar, segundo o mesmo dicionário. Logo, apegar-se às verdades aprendidas significa apoiar-se nelas, a fim de ser a base de transformação do nosso caráter e a regra para nossas condutas. O que a Bíblia aprovar, isso nós devemos aprovar. O que a Bíblia reprovar, isso nós devemos reprovar. Nossa conduta deve estar apoiada pelas Escrituras. É isso o que nos diz o capítulo número 2, versículos 1 a 4. A graça de Deus, ela é maravilhosa, porém, ela é muito mais punitiva do que a lei do Velho Testamento àqueles que se apegarem. Muita gente diz assim: nós estamos debaixo da graça, como se a graça fosse algo que a pessoa vive de qualquer jeito, sem dar importância à palavra de Deus, e mesmo assim fosse aprovada por Deus. Não se esqueça, Deus é amor, essa é a base, é sobre isso que nós trabalhamos, é sobre isso que nós pregamos e ensinamos. Deus é amor, só que nós não podemos negligenciar que Deus também é justiça, e Ele quer amar você, ser o seu advogado. O Senhor Jesus quer ser o seu advogado, não o seu juiz. Mas se você não tratar a palavra de Deus como ela merece ser tratada, com todo respeito e reverência, então no final das contas você terá o Senhor Jesus como seu juiz, não como seu advogado. Esse foi mais um momento aprendendo o Evangelho verdadeiro. Eu sou Mário Biolada, fico feliz que nós tenhamos nos encontrado mais uma vez e aguardo você
para o nosso próximo programa, aprendendo o Evangelho verdadeiro. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus.